Eu vou falar sobre um assunto que talvez muita gente não tenha comentado, mas é uma palavra que faz parte da minha e da tua vida, por incrível que pareça. Esta palavra chama-se rotina. Você tem uma rotina? De onde será que vem essa palavra? Uma grande curiosidade. Eu tive curiosidade de pesquisar, e do francês routine é uma trilha batida, um curso costumeiro de ação, uma rota. Do latim uma via, uma rupta, um caminho rompido, aberto à força, de rompere, quebrar, romper. Parece que os romanos não eram muito sutis na hora de abrir uma estrada, e também eles tinham muitos de escravos à disposição, então eles ficavam naquele círculo de deixar que alguém fizesse para eles o caminho. Mas a rotina é algo que, desde quando nós começamos nossas atividades, principalmente as crianças que já vão para a escola, até mesmo para a creche, desde cedo já tem uma rotina. Suas mães acordam eles logo cedo e levam para a creche, e ali eles passam o dia todo. Aqueles que já estudam em outras séries, já os mais velhos, passam um tempo na escola. E assim cada um de nós tem a nossa rotina. Certa vez, eu tive uma rotina que foi quebrada, foi interrompida com um acidente. Era o ano de 1977, me parece, já faz tanto tempo que eu já esqueci. Eu havia pego o trem com destino à minha casa, eu estava junto com o meu irmão. Nós tínhamos saído da escola adventista, na época na Vila Matilde, e havíamos passado algumas casas antes que algumas pessoas nos ajudavam. E quando eu estava no trem, eu estava encostado na porta e ela se abriu. Alguém mexeu no vagão intermediário e essa porta se abriu. E eu só vi a porta abrir e não vi mais nada. Quando eu voltei à consciência, estava no hospital, lá na Vila Matilde, e com a cabeça toda enfaixada. Eu havia realmente aberto a cabeça num dado parte aqui do lado direito, quebrei a clavícula e fiquei alguns dias assim, nessa situação, numa situação totalmente diferente daquela que eu estava vivendo antes. Foi uma rotina quebrada por causa de um acidente. E até hoje eu tenho ainda as cicatrizes desse acidente. Graças a Deus, eu estou aqui para narrar esse fato. Infelizmente, um acidente de trem não é qualquer um que pode escapar, mas Deus foi misericordioso comigo. Em várias cidades, nós conhecemos o costume de algumas delas. Às vezes, através do turismo, você acaba se acostumando com a rotina de determinadas cidades. No ano passado, eu estive na cidade de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, e nós estivemos visitando, eu e minha esposa e o bebê, a praia de Coroa Vermelha, aquela região onde tem a comunidade dos índios Pataxós. Há uma sequência de atividades deles ali todos os dias. Mas tanto ali, como em muitos outros lugares do Brasil e do mundo, esta rotina, ela sofreu uma ruptura muito grande com a chegada dessa pandemia, o Covid-19. Assim, muitos de nós tivemos a nossa rotina alterada. Tivemos que adaptar nossa vida a uma nova rotina. Por exemplo, eu entro um pouco mais tarde no meu trabalho e saio mais cedo, todos os dias, enquanto que muitos dos meus colegas estão fazendo suas atividades em casa, porque alguns pertencem ao grupo de risco. E alguns de vocês também estão afastados em suas casas por conta dessa pandemia. E com certeza, na sua casa, você tem uma rotina. Você tem uma maneira pela qual você está conduzindo a sua vida, e muitas vezes isso deixa você entediado, não é verdade? Todos nós ficamos entediados quando, às vezes, é uma mesma rotina que parece não mudar. Bom, na verdade, nós temos a boa rotina e a má rotina. A boa rotina é aquela que você já tem um costume, por uma questão de princípio, você é zeloso. Muitos de nós, por exemplo, eu tenho o hábito de todas as manhãs, depois da minha higiene pessoal, eu faço o culto, estudo a Bíblia, a lição da Escola Sabatina junto com a minha esposa, então daí é que eu saio para o meu trabalho. E há uma rotina no meu caminho até chegar o meu local de trabalho. Ali também eu tenho uma rotina de o que já faço, eu já puxo a cortina, ligo o computador, ligo a impressora e assim por diante. E agora com a rotina de fazer higienização das mãos, celular e tudo aquilo que a gente tem, não é verdade? Pois é, nós sabemos que
Ao longo da história da raça humana, algumas cidades passaram por momentos assim abruptos. Por exemplo, nos dias de Noé, chegou um tempo em que Deus falou para Noé, lá no capítulo 6, falando para Noé que ele deveria fazer uma arca e que ele iria trazer, Deus iria trazer o fim a toda a carne, a todo o ser humano que ele havia criado. E aí nós vamos observar que está ali em Gênesis, no capítulo 6, aqueles que quiserem acompanhar conosco em suas casas, no capítulo 6, diz ali, 6, verso 2 e 3 em diante, diz ali: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus iria intervir ali na história humana, aquele ciclo de vida de homens que havia naquela época. Olha, aqui diz no verso 4, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos que foram os valentes, varões de renome na antiguidade. Mas viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, havia uma rotina ruim, desagradável aos olhos de Deus, que era uma prática da maldade constante, e Deus teve que intervir. E ali, certo dia, depois que Noé havia construído a arca, ele disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei achado justo. E ainda duraram 7 dias. Passaram-se 7 dias. E as pessoas estavam na sua rotina diária, sem saber que a sua sorte, que o seu destino estava selado para aqueles que estavam ou dentro ou fora da arca. A mesma coisa aconteceu com Sodoma. Um dado dia, 2 anjos chegaram na cidade de Sodoma, que está ali em Gênesis também, capítulo 16. Capítulo 19. E o verso 1 diz ali: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernortai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram, entraram na casa dele, e deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães árvores, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, aqui está algo interessante, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Olha só o nível de pessoas, a conduta dessas pessoas. Eles queriam aproveitar-se e abusar sexualmente daqueles anjos, se é que assim eles iriam conseguir. E Ló, então, aqui nós vemos depois no decorrer do contexto, falou: não, vocês podem até pegar as minhas filhas, ainda são virgens, mas não, por favor, não maltratem esses homens, são meus hóspedes, e eu os recebi, vocês não podem fazer isso com eles. Mas ali diz que todos esses homens investiram contra Ló, mas os anjos estenderam a mão e feriram todos eles de cegueira, e passaram a noite procurando a porta e não acharam. E assim nós percebemos que no dia seguinte os anjos apertaram com Ló e o tiraram dali, e choveu sobre aquela cidade fogo e enxofre, e toda aquela rotina daquela cidade cessou, acabou definitivamente. Não existia mais Sodoma e Gomorra. Na verdade, existem algumas rotinas que podem trazer dano às pessoas. E hoje nós estamos observando que existe uma série de ideias
de postura de pessoas que acham que tudo é normal, que tudo é natural. Vários tipos de casamentos, mas a Bíblia diz que Jesus está ali dizendo, em Mateus capítulo 24, como era o costume das pessoas nos dias de Noé e como será o costume das pessoas próximas à sua volta. Da mesma forma, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, trabalhavam, compravam, vendiam, faziam tudo naturalmente, havia uma rotina. A mesma coisa vai haver nos últimos dias. Às vezes, nós precisamos parar com algumas rotinas em nossa vida. Elas podem ser prejudiciais. Quero lembrar aqui o caso de dois amigos, dois irmãos, conhecido de muitos de vocês. Um deles é a nossa irmã Neuza Cutiaro, membro dessa igreja aqui, inclusive. Irmã Neuza já conhecemos há mais de 30 anos. A primeira vez que ela veio entrar em contato com a igreja adventista foi para fazer o curso Como Deixar de Fumar. Ela fumava há 28 anos 2 maços de cigarro por dia. E ela foi ali com aquela expectativa de que iria vencer, embora ela teve que tomar uma decisão muito séria, porque romper com uma rotina, com um hábito, com um vício de 28 anos em apenas 5 dias era algo realmente inusitado. Ela foi procurar ver que milagre é esse, que curso é esse, como deixar de fumar em 5 dias. E na época a gente estava dirigindo esse curso. E ela foi. Depois da primeira palestra, no primeiro dia, daquele dia em diante, Neuza nunca mais fumou um cigarro. Ela alcançou uma grande vitória. E hoje ela participa ativamente na igreja, ajudando outras pessoas também a alcançar vitórias. O outro amigo, o irmão que eu também quero mencionar, o irmão Maurício Dáquila. Ele também tinha uma vida, uma sequência de conhecer a Jesus. Ele trabalhava como gerente de uma loja de imóveis, ali fazia suas vendas, era fumante, bebia cerveja, fazia um monte de coisas, até que um dia ele participou de um curso Como Deixar de Fumar. Começou a receber estudos bíblicos. O Maurício, durante um bom tempo, fumava muito cigarro. Ele diz que às vezes passava uma tensão emocional muito grande quando não tinha o seu cigarro para consumo. Quando ele começou o curso Como Deixar de Fumar, aqueles 5 dias foram os dias marcantes da sua vida. Toda aquela rotina que ele tinha do cigarro, da bebida e até mesmo o problema de trabalhar no sábado, ele conseguiu superar. E hoje ele é um dos membros, hoje está frequentando na região do Jardim Poador, e é um dos membros que canta essa vitória, porque realmente foi um grande vitorioso e a sua rotina mudou. Hoje ele tem uma rotina saudável. Todos nós podemos ter rotinas saudáveis. Jesus também tinha a sua rotina. Uma delas está ali em Lucas 4, verso 16, que eu quero ler para vocês. E era uma rotina, um costume de Jesus. 4, verso 16, diz ali: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E no verso 31 também diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então Jesus, ele tinha uma rotina semanal. Durante o dia, ele passava as noites, muitas vezes em oração, conversando com o Pai. E durante o dia em contato com as pessoas, ensinando, pregando e curando. Essa era a rotina de Jesus. Ensinava, pregava e curava. Ele vivia para as pessoas e pelas pessoas. Sim, quando nós somos altruístas, a nossa rotina não é somente em nossa função, mas em função também do nosso semelhante. Como é a sua rotina? Você tem sido útil à sua sociedade, à sua família, aos seus colegas de trabalho? Ou você tem vivido de uma forma egoísta, pensando somente que a sua rotina é mais importante, que a sua vida é mais importante? Nós temos que compreender que nós fomos criados para servir. Nós somos pessoas das quais devemos ter uma convicção, não somente que precisamos viver para nós, mas principalmente para o nosso semelhante. Cada oportunidade que eu e você tem de estar em contato com uma pessoa
É um momento para você compartilhar, quebrar a sua rotina de às vezes ficar sentado num ônibus ou num local qualquer e começar a conversar com alguém transmitindo uma mensagem de esperança e salvação, para que a rotina daquela pessoa, se for ruim, se for degradante, possa ser modificada também para a vida eterna. Na nova terra também nós teremos uma rotina maravilhosa, uma rotina diferente. E essa rotina nós já poderemos vivê-la aqui, antecipá-la aqui. Em Isaías capítulo 66, e os versos 22 e 23, eu gostaria de ler com vocês. E aqueles que estão acompanhando podem procurar aí em suas casas. Isaías 66, versos 22 e 23. Diz ali: porque como os novos céus e a nova terra que hei de criar, hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Haverá uma rotina daqueles que servem a Deus, como hoje no céu existe uma rotina. Os anjos de Deus estão ali constantemente servindo a Ele. Cristo está fazendo uma rotina atual também do juízo investigativo, apresentando os nossos nomes, intercedendo por mim e por você todos os dias, para que nós possamos alcançar a salvação. Essa rotina, em breve, ela irá cessar. E em breve Jesus vai dizer, está feito. E o que acontece nesse momento em que Jesus disser, está feito? Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, verso 11. Diz ali: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pois é, meu querido, minha querida irmã, meu prezado amigo e amiga que está ouvindo esta noite, que está nos acompanhando. Talvez você vai estar vendo essa mensagem outro dia e não hoje. Mas nesse momento, eu peço para que você faça uma avaliação da sua vida. Como que é a sua rotina? Que tipo de rotina você vive diariamente? Como é a tua rotina com Deus? Você tem momentos do qual você realmente vive em comunhão com Deus? Você faz da sua vida também uma rotina de comunhão? Ou será que para você, tanto faz como tanto fez, levantar de qualquer forma, de qualquer maneira e seguir a vida, sem ao menos ter a consciência, o momento de que você está respirando por um milagre, por uma atuação de Deus em permitir que você desperte mais um dia? Sim, não importa a religião a qual você professa seguir, não tem problema. Deus cuida de você, como cuida de mim, como cuida até mesmo dos animais. E você sabe que até os animais também têm uma rotina, principalmente os animais do campo, quem tem o gado, quem cria ovelhas, até mesmo as galinhas, tem um momento que elas acordam, o galo logo cedo já tem a rotina dele, já canta pela madrugada. Quando eu viajo pela Bahia, ali é muito comum as pessoas criarem aves. A gente está dormindo e você está ouvindo o galo cantar. O interessante é que um galo canta, o outro já responde. Parece que existe uma disputa, onde um quer cantar mais forte que o outro. E aí você ouve um coral de galo a todo instante. Os animais saem do curral e vão para o pasto. E no final do dia eles retornam para o seu lugar. Como as aves também. Nós, na cidade de Canavieiras, na Bahia, onde eu nasci, a gente observava um bando de pássaros. Todas as tardes eles passavam, faziam aquela cantoria toda, voavam e regressavam para seus ninhos. Pela manhã a mesma coisa, é algo maravilhoso. Todos têm uma rotina. Mas, em breve, muito em breve, a minha e a tua rotina, de forma definitiva, irá terminar. Hoje existe uma rotina no mundo dos necrotérios.
triste. Muitas pessoas neste momento estão sendo veladas e agora na atual situação nem muitos podem ser velados. Alguns são enterrados no mesmo dia em que falecem. Mas é uma rotina diária e que se tornou intensa nos últimos tempos. E para aqueles que estão sendo velados, a sua rotina terminou. A nossa morte, ou até mesmo um acidente, interfere a nossa rotina. Só que às vezes, após um acidente, você ainda continua vivendo, caso você não você continue vivendo, e aí você vai ter que fazer adaptações para que a vida prossiga. Mas vai chegar o momento em que a rotina da terra inteira vai cessar. E lá em Mateus, capítulo 24, quero ler com vocês. Mateus, capítulo 24. E o verso 29. Em diante, principalmente o verso 30. Mas vamos ler o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Muitos desses sinais já se cumpriram há 1 ou 2 séculos atrás. Olha o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E Paulo completa lá no livro de Tessalonicenses que diz que nós iremos subir, seremos arrebatados. Na última vez que eu preguei aqui, eu mencionei sobre a volta de Jesus. E não tem como, irmãos, toda e qualquer mensagem que nós pregamos, Jesus é o centro dela. E a volta de Jesus é a nota tônica daquele que se diz ser um adventista. E a nome adventista não é atribuído àquele que pertence à igreja adventista somente. Não. O nome adventista é atribuído a toda pessoa, independente da igreja a qual ela pertença, que acredita na volta de Jesus. Porque adventismo é a crença na volta de Jesus, no advento. Então não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, protestante, não importa. Se você espera, se você acredita que Jesus vai voltar, você é um adventista. O próprio credo católico diz que Jesus virá, de onde está sentado dos pais, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. A volta de Jesus é a maior de todas as expectativas e ela sim vai interromper com a rotina do mundo inteiro. Aliás, o universo inteiro vai parar para ver esse grande acontecimento. O céu vai estar em silêncio por meia hora profética, talvez equivalente a 1 semana. Esse período de silêncio, Jesus estará com santos anjos vindo para buscar a mim e a você. Você está colocando a sua rotina em sintonia com a rotina de Deus? Você está se preparando para esse grande evento? Ó, prezado irmão, talvez você esteja assustado com algumas coisas que estão acontecendo neste mundo. Talvez você esteja preocupado quando você ouve falar de uma grande explosão como essa que aconteceu no Líbano, que eles estão tentando refazer a sua vida naquela região. Sim, muita dor, muito sofrimento. Muitos hoje, nesse momento, estão sendo perseguidos porque são cristãos. No mundo onde não existe liberdade religiosa, pessoas muitas vezes são mortas, são sacrificadas, porque a rotina daquela região, daquele país, é de não aceitar que se fale do cristianismo. Muitas pessoas estão sendo fiéis até o fim, suas vidas estão sendo encerradas, sua rotina está sendo paralisada, mas elas estão guardadas na sepultura para encontrar com Jesus naquele grande dia quando ele vier nos buscar. Eu quero estar lá. Eu gosto de lembrar de uma das frases do falecido pastor George Vandeman, quando ele menciona sobre as bombas, as ogivas, todo tipo de explosões que o ser humano pode provocar. Ele fala assim,
que as bombas produzidas pelos homens, pelos seres humanos, não passarão de meras pipocas diante do Filho de Deus quando ele se manifestar nas nuvens dos céus. Sim, que imenso poder! Essa terra vai ser abalada, sacudida com a voz de Deus. E se você permanecer fiel na sua rotina de servir ao Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: levantai, ressuscitai, vós que dormis no pó. Que eu e você possamos ouvir essa voz. Porque ali no céu, que está sendo preparado para nós, existe uma rotina totalmente diferente que estamos presenciando através da esperança, onde diz que ali não entrará nada que contamine. Ali é um lugar puro, um lugar onde não existe a morte não existirá. Nós podemos observar essas promessas, inclusive a bem-aventurada esperança que diz aqui: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E comigo, aqui diz, olha, no verso 4, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E eu posso dizer, porque essa rotina passou. Prezado amigo, prezado irmão, você e eu temos diante de nós oportunidades, enquanto estamos vivos, para decidirmos como proceder com a nossa rotina diária. É verdade que a nossa rotina profissional, até a social, ela vai continuar. Você precisa trabalhar para se manter, você precisa conviver com as pessoas, mas existe uma convivência, uma rotina que você precisa colocar em prática. Se você ainda não o faz, é a rotina de andar com Deus. É a rotina de abrir o coração a Deus todos os dias, não somente pela manhã, não somente quando você vai comer, mas a todo momento em que você sentir que na vida, a vida não tem sentido sem Ele. E você e eu precisamos dessa rotina constantemente. Que Deus abençoe a mim e a você. Que eu e você possamos deixar que Jesus nos guie. Ele pode nos conduzir a uma rotina pura, maravilhosa e perfeita. Somente Jesus pode nos conceder a graça maravilhosa de uma rotina com Ele, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Esse é meu desejo, a minha oração, que você também tenha uma rotina com Jesus, hoje e eternamente. Amém.